Bem, pessoal, numa primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre os componentes do sistema imunológico, ou seja, quais as partes que compõem o sistema imunológico. E também discutimos rapidamente que a imunidade ela é produzida, promovida por dois mecanismos que atuam diferentemente para nos promover as defesas contra agressões externas, contra antígenos ou corpos estranhos, né? Nós vimos que as respostas imunes podem ser divididas em respostas imunes inatas e respostas imunes adaptativas. O que seriam respostas? Qual que é a diferença entre respostas inatas e adaptativas? Rapidamente relembrando aí. As respostas inatas são aquelas que nós já nascemos com ela e, consequentemente, ela já está pronta para nos defender e ela é composta por tecidos, células e moléculas que você já nasce com elas prontas para poder combater possíveis agressores, possíveis antígenos. Diferentemente da adaptativa, né, que é uma defesa que você basicamente só ativa quando você entra em contato com algum antígeno específico. Então, a resposta adaptativa é uma resposta mais especializada, que ela só é ativada quando você identifica e sabe exatamente qual é o agressor que está penetrando no seu corpo. Já as respostas inatas não, elas te preparam para te defender de qualquer coisa de imediato. E elas são compostas justamente de uma resposta que se baseia na ideia de que principalmente os micro-organismos, vírus e bactérias, eles têm estruturas e têm características muito comuns entre todos eles. Então a imunidade inata ataca justamente essas estruturas comuns, né, básicas, genéricas, e por isso mesmo que a imunidade inata ela não tem especificidade, né? Ela pode atuar sobre qualquer grupo de bactéria ou de vírus, tá? E, portanto, ela pode nos defender de imediato de agressões já conhecidas. Quando você tem algum micro-organismo, alguma bactéria, algum vírus que tem uma especificidade diferente que a imunidade inata não consegue inicialmente debelar ou combater, aí sim você ativa a imunidade adaptativa para especificamente eliminar aquele agressor. Então, lembrando que a imunidade inata ela não só faz essa proteção inicial contra invasores, contra agressores, mas ela também é a responsável diretamente pela ativação das respostas adaptativas posteriores. Então, é a partir das informações fornecidas pela imunidade inata, pelos mecanismos de imunidade inata, que as respostas adaptativas são acionadas e nós vamos ver isso depois. Tá ok? Então vamos começar aqui falando um pouquinho de como é que essas respostas inatas elas se dão, primeiramente comparando com as respostas adaptativas. Então nós falamos aqui que existem dois tipos de imunidade, né? Imunidade que você já nasce com ela, inata, e a imunidade que você só aciona quando você tem contato com o micro-organismo. Então, eu não preciso ter contato com um agressor para que exista os mecanismos, as células e as moléculas da imunidade inata no meu corpo. Elas já existem. Agora, para as respostas adaptativas, por exemplo, produção de anticorpos, eu só vou produzir anticorpos necessariamente quando eu for agredido por um determinado micro-organismo, porque eu vou produzir um anticorpo específico para esse micro-organismo. Tá? Então eu preciso conhecê-lo para produzir esse anticorpo. Como a imunidade inata é um mecanismo genérico, ela não sabe com quem ela vai lidar, então as defesas são mais genéricas também. Tá? Vamos fazer alguns comparativos aqui para vocês entenderem a diferença de imunidade inata para adaptativa. Por exemplo, especificidade. O que é isso? Tanto as células da imunidade inata quanto as da imunidade adaptativa, elas têm que reconhecer os micro-organismos. Micro-organismos seriam essas estruturas aqui, ó, que nós estamos mostrando aqui. Ó.
Os micro-organismos, eles têm, né, alguns padrões que são comuns a todos. Veja aqui, são 3 micro-organismos diferentes. Porém, eles têm moléculas de superfície que são comuns. Por exemplo, grupos bacterianos têm muito... as bactérias têm moléculas em comum, como, por exemplo, lipopolissacarídeos de parede celular, que fazem parte das paredes celulares de bactérias gram-negativas, por exemplo, todas têm. O peptídeo glicano, que é um componente da parede celular das bactérias, todas as bactérias têm. Então, os micro-organismos, eles têm alguns padrões comuns a todos eles. Da mesma forma que eles têm também aqui alguns padrões específicos, algumas proteínas de superfície muito específicas que só determinadas espécies têm. Então, o que acontece? Na imunidade inata, as células da imunidade inata, para reconhecer esses micro-organismos, elas usam receptores, proteínas de superfície, para reconhecer esses micro-organismos, que normalmente reconhecem esses padrões comuns. Tá? Esses receptores, normalmente, das células da imunidade inata, eles são chamados genericamente de receptores do tipo TOL. TOL porque foi encontrado inicialmente esses receptores em células de defesa de moscas drosófilas, né? E essas proteínas lá, que foram nomeadas de proteínas TOL, né? De âncoras lá, de porta de entrada, teoricamente, para... traduzindo aí basicamente o que significaria, foi trazido também para o sistema imunológico nosso humano esse termo aqui, porque se refere ao mesmo tipo de proteína de superfície que você encontra também em outros animais. Bom, esses receptores, eles então reconhecem só estruturas genéricas, comuns, todos têm, todos os micro-organismos, por exemplo, bactérias, que é comum a todas as bactérias, por exemplo, né? Já no caso da imunidade adaptativa, os linfócitos, por exemplo, eles têm também os seus receptores e têm seus mecanismos de reconhecimento molecular dos antígenos dos agentes dos micro-organismos invasores. Porém, essas defesas adaptativas, elas reconhecem padrões específicos. Veja bem aí, ó. Então, por exemplo, anticorpos, que é o exemplo nosso aqui. Para cada tipo de micro-organismo desse que tem proteínas de superfícies diferentes, eu produzo anticorpos diferentes, eu preciso de anticorpos diferentes. Então, se esses micro-organismos aqui, por exemplo, eles fugirem da imunidade inata, escaparem, não forem capazes de ser detidos pela imunidade inata, que é a primeira que nos defende, tá? Logo em seguida, a imunidade adaptativa é ativada. Por quê? Para quê? Para que eu possa, então, reconhecer esses mesmos micro-organismos por padrões específicos que só eles têm. E aí eu produzo uma defesa específica. Aí você pode perguntar assim, mas se a imunidade inata não conseguiu reconhecer e barrar esses micro-organismos, por que a adaptativa vai fazer isso? Olha, é interessante a gente pensar no seguinte, pessoal. Por que é importante ter imunidade adaptativa? Porque geralmente nós temos, por exemplo, quando a gente se refere a estruturas, por exemplo, genéricas, né? Nós estamos falando de estruturas que normalmente as células precisam ter necessariamente, as células microbianas, porque senão elas não conseguiriam sobreviver. Então, quando a gente fala, por exemplo, de peptídeo glicano na parede celular de uma bactéria, sem ele a bactéria não vive. Então, a resposta inata é capaz de reconhecer moléculas desse componente da parede. Não tem como as bactérias, por exemplo, normalmente enganarem as células de defesa não produzindo peptídeo glicano, porque senão elas não conseguiriam sobreviver. Então, mesmo, por exemplo, produzindo receptores que servem para o mesmo tipo de padrão, como as bactérias, esses padrões são genéricos e são essenciais para as bactérias, para os vírus, por exemplo, é uma defesa altamente eficiente, porque os micro-organismos dificilmente conseguem, por exemplo, burlar essas defesas, a não ser quando eles produzem cápsulas que enganam esses receptores e outros mecanismos que nós vamos estudar, tá? Já no caso, por exemplo, da resposta adaptativa,
os padrões reconhecidos, os padrões moleculares reconhecidos são específicos e normalmente são proteínas que não são essenciais para a sobrevivência da célula. Então, sem elas, o organismo poderia, o micro-organismo poderia sobreviver normalmente, né? Então, um outro detalhe importante é que como esses receptores de células da defesa inata reconhecem padrões genéricos, e esses padrões são limitados, normalmente eu tenho cerca de 100 tipos diferentes apenas desses receptores, porque são todos iguais, esses receptores TOL, tá? Porque eles reconhecem basicamente moléculas padrões. Já no caso da adaptativa, não, eu tenho a capacidade de produzir receptores diferentes de forma indeterminada, ou seja, a quantidade de receptores que eu posso produzir, por exemplo, diferentes na resposta adaptativa, ela é ilimitada, não tem limite. Então, eu posso produzir milhões de tipos diferentes de receptores para milhões de tipos diferentes de moléculas que um micro-organismo possa apresentar, porque eu estou reconhecendo moléculas específicas, né? Inclusive, nós vamos aprender que esses receptores podem reconhecer, por exemplo, moléculas que nem existem na natureza ainda, né? Ou que você nunca teve contato, enquanto que na defesa inata, os receptores normalmente reconhecem moléculas e padrões que você já está acostumado. Um outro detalhe importante é que esses receptores servem, principalmente os da defesa inata, das células da defesa inata, para reconhecer células que estão danificadas ou mortas, porque essas células também da defesa inata, elas servem para fazer a limpeza dessas células mortas, e também a destruição de células danificadas, fazendo o reparo dos tecidos danificados. Então, não é só nas infecções que a defesa inata atua, as células da defesa inata também atuam nesses casos de reparação dos tecidos, limpando células mortas e eliminando células danificadas. Um outro diferencial básico, importante, né, nos receptores aí de células da defesa inata e da defesa adaptativa, ou seja, nas moléculas que reconhecem os micro-organismos, né, que nós acabamos de falar aí, é que no caso da defesa inata, as células normalmente têm genes que são basicamente fixos, né, que não sofrem recombinação genética. Então, eles produzem os mesmos tipos de receptores. Então, são poucos os tipos de receptores, como os do tipo TOL, receptores para, por exemplo, o polissacarídeo manose, que é muito comum na superfície e nas membranas e paredes, principalmente paredes celulares bacterianas. Então, esse receptor para manose também é interessante, porque ele reconhece a manose que normalmente só tem nas paredes celulares bacterianas. Se eu reconhecer isso, é sinal de que é um corpo estranho, né? Então, como os genes que normalmente geram esses receptores, eles são fixos, eles geram sempre os mesmos tipos de receptores. Além desses receptores que ficam na membrana, né, eu posso produzir também receptores internos. Esse receptor aqui, por exemplo, do tipo NODs aqui, por exemplo, ele fica dentro do citoplasma para reconhecer, por exemplo, moléculas que penetram a célula, principalmente ácidos nucleicos estranhos. Então, esses receptores são capazes, né, no caso do NOD aqui, de reconhecer DNA, por exemplo, estranho que penetra a célula, como no caso das infecções viróticas. Tá? Ou mesmo DNA de outros micro-organismos que foram digeridos por lisossomos ou fagolisossomos e acabam estando dispersos dentro do citoplasma. Então, você tem uma limitação no número de tipos diferentes de receptores. São poucos os tipos no caso da imunidade inata. Já no caso da imunidade adaptativa, nós vamos ver isso com mais detalhe quando falar dela, eu não tenho genes fixos que geram os receptores. Cada célula, mesmo da mesma linhagem, né, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um macrófago tem os mesmos tipos de receptores, mas os linfócitos, sejam eles B ou T, por exemplo, mesmo sendo linfócitos T,
eles não têm os mesmos tipos de receptores. Cada linfócito T tem um tipo diferente de receptor. No caso aqui, nós estamos mostrando, por exemplo, receptores de células T, né? Por isso que é TCR. Então, você tem vários tipos diferentes, infinitos tipos diferentes de receptores que um linfócito T pode produzir. E cada linfócito tem o seu. Da mesma forma que uma célula B pode produzir anticorpos de diversos tipos diferentes, de milhares de infindáveis tipos diferentes. Por quê? Porque os genes, cada vez que uma célula T ou uma célula B se divide, se reproduz, ou ela é originada, né? Principalmente na medula óssea, os genes que geram esses receptores lá, eles sofrem um processo de recombinação genética que faz com que cada linfócito que é produzido seja diferente um do outro. Então eu tenho milhares de tipos diferentes de linfócitos T, milhares de tipos diferentes de linfócitos B. E não, por exemplo, só um tipo de macrófago, só um tipo de neutrófilo, só um tipo de célula dendrítica, que são células da defesa inata. E é por isso que as células da defesa adaptativa podem reconhecer infinitos tipos de antígenos, porque nós temos a capacidade de produzir infinitos tipos de células com infinitos tipos de receptores. Teoricamente, não existe uma molécula na natureza que você não tenha uma célula da resposta adaptativa que não tenha um receptor capaz de reconhecê-la. E mesmo moléculas que nem existem na natureza, com certeza nós temos receptores para ela. Tá? Isso nós vamos ver com mais detalhe mais para frente. Então, os receptores, no caso das células da resposta inata, né, eles não são distribuídos em clones, né? Eles são receptores basicamente sempre iguais, do tipo TOL ou manose e assim por diante. Então, todas as células da mesma linhagem têm os mesmos tipos de receptores. No caso das células da defesa adaptativa, não. Mesmo da mesma linhagem, como nós falamos, células T ou células B, tá? Os linfócitos são diferentes e têm receptores diferentes. Agora, um detalhe que é comum para todas as defesas, seja inata ou adaptativa, é a capacidade de reconhecer o que é normal, o que é próprio, o que não é próprio do indivíduo, porque isso é importante para que a gente não cause prejuízo para o nosso organismo, ou seja, que a gente acabe atacando, por exemplo, moléculas próprias, células próprias do nosso organismo. Tá? Então, a resposta inata tem os seus mecanismos de reconhecimento das células saudáveis, né? Para que você não acabe destruindo células saudáveis e não acabe atacando células saudáveis. Da mesma forma que na resposta adaptativa, você também tem a capacidade de evitar que isso aconteça. Tá? Só que no caso da célula da defesa inata, nós temos sinalizadores que bloqueiam a capacidade das células de defesa de atacar células sadias. Nós vamos ver até alguns tipos daqui a pouquinho. E no caso da defesa adaptativa, isso acontece principalmente selecionando as células, os linfócitos, que são as principais células da defesa adaptativa, selecionando aqueles que reagem contra moléculas próprias e aqueles que não reagem. Aqueles que reagirem contra moléculas próprias são destruídos, eliminados. Eles não podem ficar circulando no seu corpo, ficando apenas aqueles linfócitos que não reagem com moléculas próprias. Então, basicamente, são as diferenças principais entre resposta inata e resposta adaptativa. Lembrando, mais uma vez, que são os mecanismos da resposta inata que vão ativar a resposta adaptativa a agressões externas. Bom, aqui nós vamos mostrar onde é que é possível você encontrar, por exemplo, os receptores que reconhecem os antígenos, os corpos estranhos, no que se refere às células do sistema imune inato, da defesa inicial inata. Onde é que eles podem estar localizados? Nós vimos no slide anterior, por exemplo, que os receptores do tipo TOL e receptores de lectina e de manose se localizam na superfície. Então, os receptores de tipo TOL, por exemplo, eles reconhecem
padrões moleculares comuns a todos os micro-organismos basicamente do mesmo grupo. Por exemplo, tem receptores do tipo TOL que reconhece a parede lipídica bacteriana, principalmente os LPS, lá, os lipopolissacarídeos da parede celular gram-negativa das bactérias. Então, tem receptores desse tipo que reconhecem esses lipídios. Tá? Reconhecendo esses lipídios, como não existe isso nas células eucariotas, é sinal de que aquela célula é um invasor, é um corpo estranho. A mesma coisa acontece também com polissacarídeos microbianos de membrana, como a lectina, por exemplo, que só existe na parede celular, por exemplo, de micro-organismos como bactérias. Então, nós temos receptores que reconhecem esse tipo de molécula. Se essa molécula for reconhecida, é sinal que essa célula é estranha, porque nós não temos células no nosso corpo que têm essa molécula normalmente. Tá? Além dos receptores que ficam externados, ou seja, ficam ligados à membrana, reconhecendo externamente corpos estranhos, nós temos também receptores no interior da célula para fazer também esse reconhecimento. Então, se um corpo estranho, se um antígeno penetra as células, há possibilidade de reconhecer também esses corpos estranhos dentro da célula. Pode ser que sejam micro-organismos que tenham a capacidade de invadir a célula, ou seja, bactérias e principalmente vírus. Então, dentro da célula, nós temos alguns receptores também para isso, para reconhecer esses corpos estranhos aí. Nós já falamos lá anteriormente desses receptores do tipo NOD, por exemplo, que podem reconhecer parede celular bacteriana, por exemplo, que acaba penetrando dentro da célula. Nós temos receptores, por exemplo, que podem reconhecer RNA viral, que foi injetado dentro da célula. Temos receptores que podem, por exemplo, reconhecer DNA bacteriano presente dentro da célula, se acabar dentro da célula. Então, tem receptores para isso também. E dentro das vesículas endossômicas, que são aquelas vesículas que servem para digestão dentro das células, que têm proteínas digestivas e também servem para a defesa do organismo. Nós vamos ver daqui a pouco como é que eles atuam na defesa inata. Também dentro dos endossomos, que são vesículas formadas por uma membrana também lipoproteica, existem receptores voltados para dentro desse endossomo. Por exemplo, esses receptores aqui do tipo TOL, por exemplo, aqui, que estão voltados para dentro do endossomo, eles podem reconhecer, por exemplo, DNA. Aí você fala assim, mas se eles reconhecerem DNA oriundo, podem reconhecer às vezes DNA próprio, não vai reconhecer DNA próprio por quê? Porque ele está voltado para dentro do endossomo. Dentro do endossomo só vai ter moléculas que foram ingeridas pela célula de alguma forma, foram fagocitadas, foram ingeridas de alguma forma. Normalmente micro-organismos que foram fagocitados, capturados. Então, ao detectar DNA dentro do endossomo, esses receptores também avisam a célula de que ela está, de que está havendo uma infecção. Então, por isso que você não vai encontrar, por exemplo, esse tipo de receptor de DNA aqui na superfície da célula ou necessariamente dentro da célula para reconhecer DNA, qualquer tipo de DNA. Agora, se ele está dentro do endossomo e reconheceu qualquer tipo de DNA, não é provavelmente DNA celular. Tá? Alguns exemplos, então, de tipos e localização dos receptores. Então, como a gente viu, apesar de nós termos cerca de 100 tipos de receptores, mais ou menos, na imunidade inata, e enquanto que, por exemplo, no linfócito T, eu só tenho um tipo de receptor, que é o TCR. Mas é um tipo que pode ter diversidade infinita. No caso da imunidade inata, os receptores de tipo TOL, apesar de poder ter uma centena deles, mas é sempre os mesmos 100 tipos que nós vamos ter e não muda. Aqui alguns exemplos de receptores do tipo TOL que nós podemos encontrar na superfície e dentro da célula, principalmente voltado para o endossomo. Por exemplo, tem receptores como o do tipo TOL 1 e 2 que reconhece
lipopeptídeos, né, bacterianos, outros que reconhecem o peptídeo glicano, aquela camada LPS dos gram-negativos, a flagelina, que é a proteína, por exemplo, que forma os flagelos bacterianos, né, e outras moléculas que você vai encontrar só também nos micro-organismos. Já dentro do endossomo, você pode ter receptores do tipo TOL que reconhecem, por exemplo, RNA de fita dupla, outros que reconhecem RNA de fita simples e outros que reconhecem, por exemplo, DNA CpG, ou seja, com a quantidade de citosina e guanina metilada, que é comum, não metilado, né? Que é comum muito em bactérias. Então, esse tipo de nucleotídeos aqui só é encontrado em DNA, principalmente bacteriano, e não no DNA nosso, tá? Bom, e como é que é feito esse processo, pessoal? É importante a gente entender porque isso acontece na imunidade inata, adaptativa. Não é possível ter uma resposta se eu não tenho um reconhecimento. À medida que eu tenho um reconhecimento, é que eu tenho uma resposta. Como é que essa resposta acontece? Tudo começa com o receptor. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um receptor do tipo TOL, tá? que reconhece, por exemplo, resíduos da proteína leucina, por exemplo. Proteína leucina não, de proteínas que tenham repetições muito ricas, áreas muito ricas em repetições do aminoácido leucina, que é comum em bactérias, por exemplo, né? E você reconhece, então, um micro-organismo a partir desse receptor. No momento em que... O que quer dizer reconhecimento? Quer dizer que esse receptor consegue se acoplar a essa molécula microbiana. Chave e fechadura. O receptor, está dizendo, é receptor, ele consegue receber, ele consegue se ligar a essa molécula bacteriana. Quando esse receptor se liga a essa molécula bacteriana, existe uma interação química entre o receptor e essa molécula. Essa interação química altera a conformação do receptor, porque altera a estrutura da proteína. A partir do momento que uma proteína se liga a outra molécula, ela muda a sua conformação. Ao mudar a sua conformação, essa proteína, né, esse receptor, ele acaba ativando sinais para dentro da célula, ou seja, principalmente no que se refere à fosforilação de alguns resíduos, de alguns aminoácidos dessas proteínas. Então, ao ativar o receptor, ele emite sinais para dentro da célula para poder ativar outras proteínas dentro da célula. E principalmente vão ser ativados o que nós chamamos dentro da célula de fatores de transcrição. O que isso quer dizer? São proteínas que estão lá dentro da célula, inativadas, que servem para ativar alguns genes do DNA que não estão ativos. Esses genes normalmente servem para produzir alguma coisa que vai ser útil na resposta de defesa. Olha, por que esses genes não estão ativos o tempo inteiro? Porque eu não vou produzir moléculas para defesa se eu não estou precisando de defesa. Então, esses fatores também estão inativos porque eles é que ativam esses genes. Agora, quando eu tenho um problema e eu preciso dar uma resposta, esses fatores são ativados, eles vão lá e ativam os genes responsáveis pela produção de uma resposta de defesa. Então, por exemplo, esse fator aqui, que é o fator nuclear KB, por exemplo, o que ele faz? Ele ativa uma sequência genética lá no DNA que serve para aumentar, por exemplo, a quantidade de proteínas sinalizadoras, moléculas de adesão ao tecido de células de defesa, coestimuladores que estimulam células de defesa, que em conjunto fazem o quê? Fazem acontecer o processo de inflamação, que é um processo de defesa, que nós vamos ver daqui a pouco, e ativam a resposta imune adaptativa. Lembra que nós falamos lá atrás que a resposta imune inata ativa a adaptativa? Então, aqui nós temos que ter uma resposta inata, que vai produzir moléculas que vão estimular a resposta adaptativa. Já esse outro cofator aqui pode ser estimulado, né? Esse outro fator de transcrição aqui que pode ser estimulado, tá? São os fatores que regulam a proteína interferon.
Esses fatores ativam genes do DNA para a produção das proteínas que nós chamamos de interferon. Essas proteínas chamadas de interferon são proteínas que atuam na defesa contra vírus, na destruição de infecções viróticas. Tá certo? Então é assim que funciona a resposta de uma célula de defesa, no caso aqui inata, a uma agressão a um micro-organismo que foi reconhecido pelas células. Bom, vou falar aqui agora um pouquinho sobre como que se dá a defesa no que se refere à proteção do nosso epitélio. Faz parte da defesa inata, né, o tecido que recobre os órgãos e que recobre a nossa pele. Isso é parte também das nossas defesas inatas. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, tecido epitelial não é só cobertura do seu corpo. Tecido epitelial também é uma barreira física contra a penetração de agentes infecciosos. Teoricamente, a nossa pele íntegra, intacta, ela é impenetrável à maioria absoluta dos micro-organismos existentes no nosso planeta. Sem que haja nenhuma lesão, né, na pele, é praticamente improvável, impossível que um vírus, uma bactéria penetre o seu corpo. Pouquíssimos organismos são capazes de promover uma lesão na pele e penetrar ativamente pela pele. A maioria absoluta dos micro-organismos não consegue invadir o nosso corpo através da pele devido à compactação das células do epitélio que impedem a entrada desses micro-organismos no corpo. Seja através da pele ou dos epitélios internos, né? Aquela pele que recobre os órgãos internos, como o intestino, pulmão, fígado, todos têm a sua pele que o recobre, né? O outro mecanismo de defesa também que existe nos epitélios é que as células do epitélio são capazes também de produzir antibióticos naturais, ou que as próprias células da pele produzem para matar micro-organismos. Então você está tendo o tempo inteiro na sua pele, sem você tomar nenhum medicamento, a produção de proteínas que matam micro-organismos o tempo inteiro na sua pele, ou seja, atuando como antibióticos. Certo? Além dessa barreira física e da produção dessas moléculas antimicrobianas, na pele você encontra também alguns linfócitos, que são células normalmente da defesa adaptativa, mas que nesse caso são linfócitos permanentes, que já existem permanentemente nos tecidos, principalmente no tecido epitelial, que podem também atuar na destruição de micro-organismos, eventualmente, que estejam presentes nesse epitélio. Então, nós temos vários mecanismos de defesa que já começam a atuar no epitélio. Aparentemente, pessoal, a gente acha que ser infectado é uma coisa fácil, né? Olha, o tempo inteiro as pessoas estão sendo infectadas, estão ficando doentes, e parece que isso é muito fácil de acontecer. Pelo contrário, se formos considerar a quantidade de agentes infecciosos que existe no mundo que nós vivemos e que nós temos contato com eles todos o tempo inteiro, a quantidade desses agentes infecciosos que conseguem, né, causar realmente infecções é absurdamente ínfima, muito pequena. Então nós estamos tendo, o tempo inteiro estamos sendo alvo de tentativa de infecção, mas que na maioria das vezes essas infecções, inclusive, são barradas pelo epitélio da pele. Tá? Agora mesmo nós estamos tendo aí essa pandemia de coronavírus e nós sabemos, por exemplo, que a mortalidade causada por esse vírus e a maioria dos vírus respiratórios do mesmo grupo de outros coronavírus é extremamente baixa. Não porque as pessoas não estão sendo infectadas, mas porque a maioria das pessoas infectadas, cerca de 95% ou mais das pessoas que estão sofrendo a tentativa de infecção pelo vírus, estão reagindo de forma a impedir que o vírus cause infecção. Isso é o que acontece, por exemplo, na maioria dos casos dos assintomáticos. Não tem sintomas porque foi infectado, mas o vírus foi eliminado rapidamente pelas defesas iniciais.
e posteriormente, se eles ultrapassarem essas defesas, já estão mais enfraquecidos para lidar com as defesas adaptativas que acabam resolvendo o problema no final. Então, o tempo inteiro nós estamos eliminando infecções e nem percebemos. Toda vez que você se sentir saudável, não pense que é porque você não está sendo agredido. É porque o seu sistema de defesa está funcionando adequadamente, te mantendo saudável, apesar das infecções que estão o tempo inteiro tentando te acometer. Tá ok? Aqui alguns exemplos de células do sistema inato. No caso aqui à esquerda, nós temos um neutrófilo, que é uma célula fagocitária, né, que fagocita micro-organismos e também produz sinalizadores, proteínas e outras moléculas para estimular outras respostas inatas. Aqui nós temos à direita os macrófagos. No caso, o monócito, né? Mas nós vamos falar daqui a pouco que o monócito ele se converte em macrófago. Mas o monócito, que é uma célula da defesa inatas que você encontra principalmente na corrente sanguínea. Todos os dois são produzidos na medula óssea, né, e são lançadas no sangue, mas todos os dois tipos de células podem penetrar os tecidos para poder fazer o combate das infecções. Aqui, por exemplo, nós vamos falar especificamente aqui nesse esquema aqui, ó, principalmente dos monócitos, né? São os fagócitos mononucleares. Normalmente a maioria dos monócitos são produzidos da medula óssea, vão para o sangue onde amadurecem, viram monócitos, né? No sangue eles já podem fazer o combate a infecções. Mas normalmente eles são recrutados para os tecidos infectados, tem que sair do sangue e entrar nos tecidos. No momento que eles saem do sangue e entram nos tecidos, eles se convertem nos chamados macrófagos. Então, macrófago, pessoal, nada mais é do que um monócito. Tá? Monócito no sangue, macrófago nos tecidos. E lá nos tecidos, esse macrófago, ele é ativado, né, pelo contato com o agente infeccioso ou pelo contato com os sinalizadores químicos que foram produzidos naquele tecido em reação à infecção, e aí esses macrófagos são ativados. O que isso quer dizer? Que eles vão então partir para cima dos micro-organismos para combatê-los. Tá? Além da origem a partir da medula óssea, existem também alguns macrófagos que podem surgir diretamente dentro de células tronco embrionárias. Normalmente, esses macrófagos originários de células tronco embrionárias, eles, quando você nasce, você já nasce com eles estacionados em determinados órgãos. São macrófagos quase que permanentes que não dependem dessa produção constante que via medula óssea. Então, muitas células de defesa estacionadas em vários tecidos são, na verdade, macrófagos que foram originados a partir de células tronco embrionárias. Então, as células da micróglia, por exemplo, no cérebro, são macrófagos, células de defesa. As células de Kupffer, abundantes no epitélio do fígado, quando você faz um corte de epitélio de fígado, você vê muitos, essas células que nós chamamos de células de Kupffer, são macrófagos, são colônias de macrófagos que você encontra ao longo de todo o epitélio do fígado, para proteger o fígado de infecções. Tá? No pulmão também, nós temos os macrófagos alveolares, que ficam ao nível dos alvéolos, para também proteger os pulmões de possíveis invasores, e assim por diante. No baço também nós temos macrófagos fixos. Então, muitas das células fixas que existem em vários órgãos são macrófagos que foram produzidos permanentemente, e não aqueles produzidos constantemente em resposta a uma agressão. Bom, o que o macrófago faz? O macrófago, ele basicamente come micro-organismos, né? Ele fagocita, ele engloba, ele digere os micro-organismos. Então, são células ávidas por destruir micro-organismos a partir do momento que ela engloba, que ela acaba ingerindo esses micro-organismos, né? E como é que eles conseguem destruir esses micro-organismos que são ingeridos? Bom, tudo começa, como nós falamos aqui, a partir do reconhecimento desses micro-organismos, né? Como é que eu posso reconhecer uma infecção, né, que está acontecendo, uma invasão, pessoal? E nós já vimos aqui, ó, receptores do tipo TOL podem se ligar a alguns componentes do micro-organismo, reconhecer o micro-organismo.
Alguns sinalizadores químicos produzidos por células já infectadas, ou células que reconheceram o antígeno, podem induzir, por exemplo, podem ser reconhecidos por receptores dessa célula do macrófago e ativar o macrófago também. Ele também pode ser ativado a partir de receptores que ele tem, capazes de se ligar a proteínas do sistema complemento, que nós vamos falar daqui a pouco. E essas proteínas, normalmente, quando elas são ativadas quando estão ligadas a micro-organismos. Então, quando o macrófago reconhece essas proteínas, ele está reconhecendo automaticamente um corpo estranho. Independente de como é que foi sinalizado para o macrófago que existe um corpo estranho, né? O que esses receptores, quando ativados, vão promover dentro da célula? Esses 3 receptores aqui, por exemplo, podem ativar 3 vias importantes de destruição de micro-organismos, tá? Uma delas é, por exemplo, a produção de citocinas. Já adiantando, citocinas são todas aquelas proteínas, todas aquelas moléculas que são produzidas como sinalizadores químicos. O que é sinalizador químico? É você produzir uma molécula que vai ativar outras células, que vai fazer com que outras células saibam que está havendo infecção, vai fazer com que essas células se preparem para determinadas infecções, para que possa facilitar o combate. Então, existe uma quantidade enorme de tipos diferentes de citocinas para as mais variadas funções. Citocinas que ativam células para fagocitar, para destruir outras células infectadas. Citocinas que servem como mediadores químicos para o processo inflamatório, por exemplo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é responsável por uma resposta imunológica contundente contra infecções, e é uma resposta inata, tá? E também, principalmente, essas citocinas são produzidas por essas células da defesa inata para pedir ajuda às células da defesa adaptativa. Tá? Ou seja, sinalizar para a defesa adaptativa para que ela se prepare e amplifique a sua resposta para combater as infecções. Então, essas citocinas são produzidas e eliminadas do macrófago, mandadas para fora para ativar outros mecanismos de defesa. Mas dentro do macrófago, você já tem a eliminação de micro-organismos. Como? Principalmente através da produção de moléculas ou de substâncias antimicrobianas. Por exemplo, essa ativação pode acabar ativando fatores de transcrição para a produção de proteínas, de enzimas, que podem catalisar reações importantes na defesa do macrófago. Por exemplo, enzimas que podem, por exemplo, converter oxigênio em espécies reativas de oxigênio tóxica. Então, tem enzimas, por exemplo, que podem transformar o oxigênio em radicais superóxidos, por exemplo, ou peróxido, que são tóxicos para os micro-organismos, então matando os micro-organismos que forem ingeridos. Tem enzima, por exemplo, que consegue converter arginina, por exemplo, em ácido nítrico, que é um excepcional antimicrobiano que mata micro-organismos, tá? Então, esse processo de fagocitose, ele é acoplado, né, vamos ver daqui a pouco, a produção desses compostos que acabam matando os micro-organismos dentro do macrófago, tá? Então, essa é assim que o macrófago, por exemplo, é ativado. Outra célula importante das defesas inatas é o que nós chamamos de célula natural killer, que é uma espécie, é um tipo especial de linfócito, né, mas que você já tem ele permanente no seu corpo quando você nasce, tá? E basicamente, é uma célula numerosíssima nas nossas defesas, cerca de 10% das células de defesa existentes no nosso corpo hoje são natural killer, né? E essas células natural killer, né, esses linfócitos especiais, eles atuam principalmente ou destruindo diretamente células infectadas ou ensinando as células a matar micro-organismos. Então, aqui na parte superior, nós temos um mecanismo onde a célula natural killer, ao reconhecer que uma célula foi infectada, ela pode induzir essa célula a morrer. É o que nós chamamos de apoptose, morte celular programada, ou seja, moléculas produzidas pela natural killer são captadas pela célula infectada,
que ativam genes produtores de enzimas proteolíticas que acabam digerindo a própria célula. Quando a célula se autodestrói, ela destrói também os micro-organismos que estão dentro dela. O outro mecanismo que a célula natural killer faz para poder ajudar na defesa é quando, por exemplo, ao invés de uma célula normal infectada, ele reconhece, por exemplo, o macrófago, por exemplo, apresenta para essa célula que está infectado, quando ela vê que essa célula, o macrófago, fagocitou o micro-organismo, ele pode ajudar o macrófago a destruir esses micro-organismos. De que maneira? Pegando, por exemplo, o macrófago, ele manda, lembrem lá, produz sinalizadores aqui, ó, citocinas, tá? Que, entre elas a interleucina 12, vamos lembrar aqui, ó, que ao ser eliminada é reconhecida pela célula natural killer. Quando a célula natural killer reconhece essa interleucina, ela ativa aqui dentro dela a produção da proteína interferon. O que essa proteína interferon faz? Proteína interferon está aqui, ó. Proteína interferon é reconhecida por um receptor que induz a produção de compostos antimicrobianos, ou seja, a natural killer ensina ao macrófago, amplifica no macrófago a capacidade de destruir micro-organismos dentro dele, tá? Um outro fator importante das células natural killer é a capacidade delas reconhecerem células que estão ou não estão infectadas, porque ela não pode sair por aí matando, destruindo todas as células, né? E é interessante como a gente, nesse caso, fica impressionado com a capacidade do nosso sistema de defesa de se adaptar o tempo inteiro às adaptações também dos agentes agressores dos micro-organismos. Nós vivemos uma intensa luta para combater os micro-organismos que estão o tempo inteiro tentando burlar nossas defesas. Então, por isso, nós temos que ter mecanismos os mais variados possíveis para que a gente possa, se não eliminar o micro-organismo por um mecanismo, acabar eliminando através de outro mecanismo, né? Então, por exemplo, as células natural killer, como eu falei, é um tipo especial de linfócito. E existe os linfócitos T que também fazem a mesma coisa que a natural killer, ou seja, destroem células infectadas. Só que o mecanismo de destruição, de reconhecimento e destruição de células infectadas da natural killer e dos linfócitos T é um pouco diferente, tá? Vamos acompanhar aqui nessa parte superior aqui, ó. Quando a célula não é uma célula normal, né? Ou seja, uma célula que não está infectada, célula sem nenhum problema, tá? Normalmente essa célula, o que ela faz? Ela produz proteínas de superfície para avisar para a natural killer, né, quando ela produz proteínas de superfície que servem, por exemplo, para ativar a célula natural killer caso ela esteja infectada, tá? Nesse caso, ela não está infectada. Então, se a natural killer tem um receptor para reconhecer essa proteína, e se esse receptor reconhecer essa proteína de ativação, ela se ativa e mata essa célula. Mas se ela estiver normal, como é que ela evita que isso aconteça? Porque se ela também não tiver o receptor de ativação da natural killer, ela não consegue ser destruída caso ela esteja infectada. Mas como é que ela consegue evitar que seja destruída se ela não está infectada? Depois nós vamos ver com mais calma, né, que todas as células são capazes de produzir proteínas de superfície que em conjunto formam um complexo que nós chamamos de complexo de histocompatibilidade. Depois vamos falar com mais detalhes sobre isso. Resumidamente, esse complexo, esse conjunto proteico, ele que é responsável por apresentar antígenos às células de defesa. O que isso significa? Que para que as células de defesa atuem, elas têm que saber exatamente quais células estão ou não estão infectadas. Então é preciso que a célula mostre se ela está ou não está infectada e mostre também por que tipo de infecção ela está. Então, rapidamente aqui, só para ilustrar aqui, depois vamos falar com mais detalhes do complexo MHC de histocompatibilidade, que pode ser de classe 1 ou 2. No caso de classe 1, principalmente aquele que apresenta infecções intracelulares,
e depois nós vamos ver essa diferença. Mas, resumidamente, as células normais, elas têm a capacidade de produzir esse complexo, só que ao invés de mostrar algo estranho, porque ela não tem, ela mostra uma proteína própria. Tá? Mostra uma proteína própria. A célula natural killer tem um receptor de inibição que ele é capaz de se ligar ao MHC, mas ao se ligar ao MHC e o MHC tendo uma proteína própria aqui, tá? O que vai acontecer? Essa célula natural killer reconhece, olha, beleza, essa célula emitiu o MHC, então ela é uma célula que, caso esteja infectada, ela vai ser capaz de avisar que está infectada, porém ela não está infectada com algo estranho. Então essa célula está normal. Então o receptor de inibição é ativado, porque é um receptor de inibição. Ele só é ativado quando se liga à molécula de MHC. Se ele não encontrar o MHC, ele não é ativado. Se o receptor de inibição não for ativado, a célula não é inibida, e então ela destrói a célula, independente se está ou não normal. Então, a célula normal precisa ter esse MHC para ativar o receptor de inibição e evitar a sua destruição. Acontece, pessoal, aí o que acontece? Quando algumas células são infectadas, uma das estratégias que normalmente os vírus fazem é bloquear a expressão do MHC. Por que os vírus às vezes fazem isso? Porque, ao contrário das células natural killer, quando os linfócitos T encontram células que têm esse MHC, essas células natural killer, aliás, os linfócitos T destroem as células quando eles reconhecem o MHC de classe 1. Veja que o natural killer, quando reconhece o MHC, né, para ele a célula está normal. Mas se fosse um linfócito T aqui, essa célula T poderia destruir essa célula ao reconhecer o MHC. Tá? Caso ele apresente, obviamente, um antígeno que não seja próprio. E aí, alguns vírus, sabendo que se a célula infectada apresentar um pedaço dele para o linfócito T, ela vai ser destruída, e ele também, alguns vírus ao longo da evolução bloqueiam a expressão do MHC. Sem MHC na superfície, as células T não reconhecem células infectadas, portanto, não destruindo essas células. Só que aí nós temos um mecanismo de compensação, que é o que eu estava falando. A gente acaba também inventando mecanismos para compensar essas estratégias microbianas. E que mecanismo é esse? Fazendo com que células natural killer e células T tenham comportamentos diferentes. Se essa célula que teve o seu MHC impedido de ser expresso, quando a célula natural killer chegar aqui e não encontrar o MHC, o seu receptor de inibição não vai ser ativado, então ela não vai ser inibida. Se ela não for inibida e reconhecer apenas o receptor de ativação, ela vai destruir essa célula. Então, não ter o MHC para essa célula é sinal para a natural killer de que tem alguma coisa errada e que ela deve ser destruída, porque o MHC ele é de expressão normal. Uma célula que não o emite provavelmente está com algum problema. Então, é uma forma, por exemplo, da gente também enganar se o micro-organismo está querendo nos enganar, nós temos mecanismos de compensar essa tentativa de burlar nossas defesas. Bom, rapidamente aqui, um outro mecanismo inato de defesa, e depois nós vamos ver com mais detalhe, aqui é só um resumo rápido. Um outro mecanismo inato é a ativação do sistema complemento. O sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas moleculares que você já nasce com elas, já são produzidos desde quando você nasce, então já estão circulando no sangue ativamente lá quando você nasce. E esse sistema, e por isso que faz parte do sistema inato, é um sistema importantíssimo para a nossa defesa. Porque essas proteínas elas circulam inativas pelo seu sangue, mas quando elas de alguma maneira são ativadas, e nós vamos ver aqui as vias de ativação, elas acabam
quando ativadas, promovendo uma cascata de reações, por isso que é complemento, uma vai complementando a outra, uma cascata de reações químicas que leva a vários fatores de controle microbiano, né? Desde a promoção da inflamação, sinalização celular, até a destruição direta de micro-organismos. Então, são vários tipos de proteínas que o sistema complemento apresenta. Aqui nós vamos ver rapidamente só como é que ele pode ser ativado e o que ele pode ocasionar. Então, como é que o sistema complemento é ativado? Ele pode ser ativado a partir da ligação das proteínas do sistema complemento diretamente com o micro-organismo, que é a via alternativa que nós chamamos. Outra forma de ativar essas proteínas do complemento é essas proteínas se ligarem a anticorpos que estão ligados aos micro-organismos. Então, ao invés das proteínas do complemento se ligar ao micro-organismo, elas reconhecem anticorpos que estão ligados aos micro-organismos, que é o que nós chamamos de via clássica. E uma outra via é a via que nós chamamos de lectina, porque as proteínas do complemento reconhecem, né, esse carboidrato que pode se ligar, por exemplo, a resíduos de manose, que é outro carboidrato na superfície dos micro-organismos. Independente de como que as proteínas do complemento se ligam e reconhecem o micro-organismo, independente da via, o que vai acontecer em seguida é igual para todas as vias, ou seja, é só ativação que é diferente, o resto é tudo igual. Tá? A proteína mais importante do complemento é chamada C3. Independente de como a via é ativada, a primeira etapa é a quebra dessa molécula de C3. Quando ela é quebrada, começa a cascata de reações, porque os resíduos dela vão quebrar outras moléculas, os resíduos dessa outra molécula vão quebrar outras moléculas e assim por diante, numa cascata de reações químicas. Então, quando o C3 é quebrado, ele é quebrado em duas partes, moléculas menores chamadas C3A e moléculas maiores chamadas C3B. As C3A vão atuar no processo de inflamação, ajudando lá no processo de inflamação. As C3B vão se ligar aos micro-organismos invasores. Qual a importância disso? A importância é que as nossas células de defesa, principalmente os macrófagos, células fagocitárias, têm receptores para essa proteína C3B. Isso quer dizer, então, que mesmo que o macrófago não consiga se ligar ao micro-organismo, ele pode se ligar à C3B que está grudada no micro-organismo, facilitando, então, a captura e destruição desses micro-organismos. É o processo que nós chamamos de opsonização, que é feito também por anticorpos. Toda vez que várias moléculas grudam no micro-organismo, por exemplo, ao mesmo tempo, facilitando com que as células de defesa capturem esse micro-organismo, nós chamamos esse processo de opsonização. Ou seja, o macrófago pode ter dificuldade de pegar a bactéria, mas ele não tem dificuldade de pegar essas moléculas. Como essas moléculas estão grudadas na bactéria, ele pega a bactéria junto. Tá? Bom, como nós falamos aqui, é uma cascata de reações. Aí a C3B também é capaz de clivar a C4, que vai clivar a C5, e aí vou criar C5A, C5B, a C5A é importante na inflamação, mas a C5B vai quebrar a C6, C7, C8, até a C9. E essas quatro últimas proteínas aqui, C6, C7, C8, acabam se unindo, formando um complexo que nós chamamos complexo de ataque à membrana. O que isso quer dizer? Que essas proteínas na superfície dos micro-organismos formam um tubo, um canal que perfura a membrana, perfura. Ao perfurar a membrana, esse canal permite que o conteúdo interno da célula extravase para o lado de fora. Eu furo a célula inteira, promovendo um complexo colapso do citoplasma que extravasa para fora, matando vermes, matando bactérias, protozoários e micro-organismos invasores. Tá? É mais um mecanismo de destruição de invasores promovido pelas proteínas do sistema complemento. Depois nós vamos ver com mais detalhe
esse sistema mais para frente, quando a gente for falar de imunidade humoral, já que esse sistema está no sangue, né? Bom, quais são algumas das citosinas interessantes e importantes da imunidade inata? Nós já falamos sobre elas ali anteriormente, mas vamos repetir aqui, por exemplo, no caso de algumas interleucinas e outras citocinas. Quando células da defesa inata, por exemplo, fagocitam micro-organismos, tá? Então aqui nós temos micro-organismos invasores e células como células dendríticas e macrófagos que são fagocitárias, capturam esses micro-organismos, tá? Nós vimos lá atrás que esse reconhecimento de micro-organismo acaba fazendo com que essas células produzam citocinas que são liberadas para sinalizar para outras células ajudarem na defesa. Então, por exemplo, nós vimos lá atrás a interleucina 12, quando é reconhecida pelas células natural killer, ativa fatores de transcrição que servem para ativar o gene produtor da proteína interferon. Aí a natural killer produz interferon e o interferon, olha para vocês verem, retornam para essas células, são reconhecidos por essas células fagocitárias e esse interferon faz com que essas células ativem mecanismos de defesa interno, principalmente para destruir os micro-organismos que foram fagocitados, amplificando então as defesas dessas células. Além disso, essas células também produzem, ao fagocitar micro-organismos, algumas citocinas sinalizadoras. O que essas citocinas fazem? Elas são lançadas, por exemplo, no tecido, chegam à corrente sanguínea e servem para recrutar células da corrente sanguínea para aquele tecido infectado. Então, essas células acabam, como neutrófilos, por exemplo, e monócitos e outras células, acabam penetrando, no caso, monócitos que vão virar macrófagos, né, mas principalmente neutrófilos, vão penetrar o tecido para poder ajudar no processo de defesa do organismo, promovendo os mecanismos de inflamação, né? Além das citocinas também, nós temos as quimiocinas, que são citocinas, né? Mas são citocinas especiais que servem como sinalizadores químicos. São basicamente proteínas sinalizadoras. O que isso quer dizer? Elas criam um caminho químico do tecido através do sangue e até mesmo vão até onde estão acumuladas células de defesa armazenadas ou produzidas e criam um sinal químico, um caminho químico que orienta essas células até onde elas devem atuar. Porque pensem vocês, por exemplo, o tamanho do organismo, né? Como é que as células de defesa vão saber onde é que está tendo a infecção, onde é que não está tendo a infecção? Um dos mecanismos para fazer isso é seguindo a trilha química de moléculas que são produzidas durante esse processo de captura de antígenos aí de agentes agressores, tá? Bom, nós não vamos ler tudo isso aqui, né, mas é só para vocês verem, depois vocês vão ver no slide com mais calma, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade e diversidade de citocinas que a imunidade inata é capaz de produzir. Aqui nem estão todas, mas as principais. Então, quais seriam essas citocinas? Quem produz? Que tipo de células produz essas citocinas? Tá? E aonde é que elas vão atuar? Em que situação elas vão atuar? Que células elas vão ativar, vão bloquear? Ou seja, quais os efeitos biológicos que elas irão produzir? Tá? Ou seja, elas são produzidas para atuar em determinado local, produzindo um determinado efeito. Né? Então, vamos pegar aqui, nós vimos ali, acabamos de ver ali a interleucina 12 e o interferon gama. A interleucina 12 é produzido, nós acabamos de ver aqui, por células dendríticas e macrófagos. As células-alvo, quem é? Natural killer e outras células também, as próprias células T, ou linfócitos T. E o que essa interleucina 12 faz nessas células? Qual é o efeito biológico? Ativa essas células para elas produzirem interferon, tá? Que vai fazer com que as células dendríticas e macrófagos sejam mais capazes de destruir micro-organismos. O interferon, acabamos de ver aqui, quem é que produz interferon? Tá? Principalmente células natural killer e células T, que geralmente são células que destroem outras células infectadas. Tá? As células-alvo, a gente acabou de ver.
quem é o alvo do interferon? Células dendríticas, macrófagos, tá? Então, estimulam essas células a destruir micro-organismos, assim como também estimulam células produtoras de anticorpos a produzir anticorpos. Então, cada um dessas citocinas, elas são produzidas por determinadas células, tendo outras células como alvo, e tem efeitos diversos, dependendo do tipo de citocina. Bom, agora uma coisa interessante e importante aqui que requer nossa atenção, pessoal. A questão da inflamação. Primeiramente, isso é uma coisa que está sendo muito discutida atualmente, principalmente na pandemia de coronavírus, porque normalmente cerca de menos de 1% das pessoas que estão indo a óbito devido a essa epidemia estão indo a óbito devido a um problema, uma resposta inflamatória exacerbada, descontrolada, que acaba afetando sistemicamente vários órgãos do corpo da pessoa, e a pessoa acaba tendo complicações como insuficiência cardiorrespiratória, por exemplo. A falta de ar, por exemplo, que as pessoas têm devido à Covid-19, só começa a acontecer e vai levar a um colapso do sistema cardiovascular da pessoa, depois, inclusive, que a infecção viral praticamente já está controlada pelo organismo. Só que a resposta que o organismo deu a essa infecção para controlá-la, muitas vezes é tão forte que acaba provocando efeitos deletérios e matando a pessoa. Entre esses efeitos está a produção de trombos que acabam obstruindo os alvéolos e a pessoa acaba tendo falta de ar e não consegue fazer transporte de oxigênio, né? Entre outros efeitos, como lesões teciduais provocadas por moléculas do processo inflamatório. Inflamação, pessoal, é um mecanismo de defesa. A gente muitas vezes tem a ideia de que inflamação é algo ruim, porque a gente normalmente só consegue perceber a inflamação quando ela está causando algum prejuízo. Mas a inflamação está acontecendo o tempo inteiro, te defendendo o tempo inteiro. Os mecanismos inflamatórios, eles envolvem, por exemplo, a produção de mediadores químicos, citocinas, quimiocinas, que são responsáveis por diversas ações no seu corpo para te defender, como vasodilatação, para poder haver uma passagem de células de defesa, por exemplo, dos vasos sanguíneos para os tecidos infectados, né? O recrutamento de outras células de defesa, por exemplo. Então, várias células do sistema inato são responsáveis pelo processo inflamatório. Os mastócitos, células dendríticas, macrófagos, todos são capazes de produzir mediadores químicos de inflamação. Então, esses mediadores servem para dilatar os vasos, para as células poderem passar pela parede dos capilares, chegar até os tecidos. Então, entre esses mediadores químicos aqui, existem mediadores, por exemplo, que regulam a temperatura do corpo, né? Ou seja, que promovem, por exemplo, fazem com que lá no seu hipotálamo, o seu termostato, ele aumente a temperatura para poder inibir o crescimento de micro-organismos, e isso é fundamental no controle de infecções, obviamente dentro de um limite tolerável para o nosso corpo, tá? Então, há vários sintomas da inflamação, né? A vermelhidão que acontece nos tecidos infeccionados é porque os vasos sanguíneos dilataram, então você tem um extravasamento de sangue para dentro dos tecidos, por onde você vai ter a entrada também dessas células de defesa, né? E a presença de mais sangue nesses tecidos acaba, obviamente, aquecendo esse tecido, que dá aquela sensação de estar mais quente no local inflamado, né? A vermelhidão é justamente porque tem mais sangue, tem mais hemácias. Então, todo esse processo inflamatório é fundamental para a sua defesa. E ele está acontecendo o tempo inteiro no seu organismo para te defender. O problema é quando esse processo inflamatório ele é exacerbado, ou seja, quando ele é exagerado, quando você tem uma resposta a um antígeno muito além do que deveria.
tá? Parece que é contrassenso, né? Ou seja, eu estou dando uma resposta forte e isso está me prejudicando? Sim. Tá? Não adianta você querer destruir, vamos supor, numa guerra, o seu inimigo, destruindo o país do inimigo e o seu país ao mesmo tempo, através de uma arma que seja capaz de alcançar todos os países. Então eu tenho que usar a arma certa na dosagem certa. Então o que acontece com a Covid-19 é isso aí. E não é diferente do que acontece em processos inflamatórios graves causados por várias outras doenças, né? As pneumonias que matam todos os anos muito mais do que a Covid-19, elas são provocadas por reações muitas vezes exacerbadas, por exemplo, de micro-organismos infecciosos, principalmente que causam síndromes respiratórias. Então, o processo inflamatório é um processo importantíssimo para a nossa defesa, mas ele tem que ser regulado pelo organismo de forma a controlar as infecções sem causar danos. Muitas das moléculas liberadas por essas células, como por exemplo mastócitos, por exemplo, para destruir micro-organismos, são enzimas proteolíticas e enzimas degradativas. Se elas têm contato com células do tecido, podem causar danos aos tecidos. Tá? Então, histamina, por exemplo, é uma proteína do processo inflamatório. Mas pessoas, por exemplo, que têm reações exacerbadas, inflamatórias exacerbadas, como pessoas alérgicas, por exemplo, que a alergia nada mais é do que a saída do controle do processo inflamatório, muitas vezes tem que tomar antihistamínico, que é justamente medicamentos que bloqueiam a produção de histamina, ou seja, que bloqueiam a reação inflamatória. E o outro detalhe importante é que a gente tem que tomar muito cuidado com o controle da inflamação, principalmente com o uso de anti-inflamatórios, porque a inflamação é um mecanismo de defesa do organismo. Toda vez que você atua sobre a inflamação, diminuindo o processo obrigatoriamente tomando anti-inflamatórios, o que você está fazendo é desligando esse mecanismo de defesa inata. E ao reduzir a ação do sistema inato ou bloquear a ação do sistema inato, você está tornando a pessoa temporariamente vulnerável a infecções e a complicações. Então não podemos ficar tomando anti-inflamatórios indiscriminadamente o tempo inteiro, porque eles são perigosíssimos no que se refere à vulnerabilidade que eles provocam no seu sistema de defesa. Por isso que é importante que eles sejam utilizados só quando necessários, na dosagem necessária, para que você não fique vulnerável. Tá? Um dos medicamentos que estão salvando muitas vidas hoje, por exemplo, de pessoas com Covid-19, são os corticoides. Corticoides são anti-inflamatórios. Só que eles têm que ser usados durante a Covid-19 a partir do ponto em que o processo inflamatório começou a acontecer e está descontrolado. Eu não posso usar, por exemplo, corticoides no início da infecção pelo coronavírus. Primeiro que no início eu não tenho ainda esse processo inflamatório exacerbado. Eu tenho uma replicação celular elevadíssima. E quando eu tenho uma replicação celular viral elevadíssima no começo da infecção, eu preciso de todos os mecanismos de defesa, inclusive a inflamação. Se depois de uma semana, né, eu não conseguir controlar a infecção, usando o mecanismo inflamatório ou os outros mecanismos de defesa, e aí começa a acontecer uma resposta, depois de uma semana, o seu organismo, para poder, já que não conseguiu responder imediatamente com a força moderada, o que ele faz? Ele aumenta a força, ele vai para a pancada maior. Aí onde a inflamação aumenta, e aí onde está o perigo, porque aí ela aumenta, destrói o vírus, mas pode destruir o seu corpo. Por isso que só depois de uma semana mais ou menos de infecção é que você pode entrar com corticoides para desligar a resposta exagerada e evitar que a inflamação exagerada comece a complicar os outros órgãos do seu corpo. Isso não é nenhuma novidade na medicina, na biologia, na imunologia, pessoal. O controle de inflamação que causa problemas, principalmente cardiopulmonares, por exemplo, ou pulmonares, ele já é feito há muitas décadas pela medicina para poder controlar
outras síndromes respiratórias. E a Covid não é diferente, é inflamação do mesmo jeito. É por isso que nós defendemos os tratamentos que já eram utilizados para outras síndromes respiratórias que causavam efeito, que eram provocadas por efeitos semelhantes à Covid. Então, nós já temos medicamentos para controlar a replicação viral, nós já tínhamos medicamentos para controlar o processo inflamatório, nós já tínhamos medicamentos como anticoagulantes para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a falta de ar nos alvéolos pulmonares. Então, não há por que nós dizemos que é uma doença que não existe absolutamente nada que possa controlá-la. A questão é se nós estamos utilizando esse controle da forma adequada. Outra coisa importante no que se refere a esse recrutamento de células de outras partes do corpo via corrente sanguínea para os tecidos infectados. Como é que isso se dá, né? Aqui nós temos um esquemazinho interessante mostrando o seguinte. Ora, suponhamos que aqui abaixo nós temos um tecido infectado, né? Micro-organismos entraram, inclusive foram fagocitados por macrófagos aqui no tecido, e para controlar essa infecção eu preciso recrutar células como neutrófilos e outros monócitos e outras células para poder ajudar, né, no combate a essa infecção aqui no tecido. Próximo a esse tecido está passando sangue, só que está passando sangue aqui a uma velocidade absurda, né? As células passam aqui levadas pelo sangue numa velocidade muito grande. Como é que essas células, primeiro, são capazes de, passando aqui a alta velocidade pelo tecido, conseguem penetrar a si mesmo no tecido, né? E conseguem passar por entre as células do epitélio do tecido infectado, ou pelo epitélio do capilar sanguíneo e atingir os tecidos. Bom, vou rapidamente aqui mostrar como é que basicamente acontece esse mecanismo de translocação de células da corrente sanguínea para dentro dos tecidos infectados. Bom, primeiramente, eu tenho que ter algumas coisas importantes acontecendo. Quando o macrófago ou células dendríticas ou essas células fagocitam micro-organismos, nós já vimos lá atrás que uma das coisas que eles fazem é produzir citocinas, como interleucinas e outras citocinas, e quimiocinas. Lembra que nós falamos das quimiocinas? O que elas são? Quimiocinas são sinalizadores químicos. Sinalizadores químicos que mostram o caminho, o sinal, onde é que vai estar a infecção, tá? Entre as citocinas que fagocitaram os micro-organismos produzem, nós temos algumas interessantes para que esse processo aconteça. Uma delas induz a produção de uma proteína na superfície do tecido. Várias produzem indução de proteínas nas células do tecido infectado que não existem normalmente, mas só vão ser produzidas graças a essas citocinas produzidas devido à infecção. Entre elas está essa proteína aqui, o proteoglicano, que é responsável pela ligação das citocinas. Se eu jogar essas citocinas e elas ficam no sangue diretamente e elas fluírem, né, elas vão ser carreadas para outras partes do corpo. Como é que as células de defesa vão saber que aqui está tendo uma infecção? Então, eu produzo uma proteína que é capaz de se ligar a essas quimiocinas que estão sendo liberadas. E as quimiocinas, então, ficam aqui grudadas nessa proteína que está na superfície da célula do tecido, marcando o local onde está tendo a infecção. Tá certo? Uma outra coisa importante também é selecionar que células que eu devo recrutar para cá. Eu não vou trazer para dentro do tecido qualquer célula que está passando aqui no sangue. Então, essas citocinas também induzem a produção de uma proteína chamada selectina, que vai ser reconhecida por um receptor que existe, por exemplo, em leucócitos, como os linfócitos, por exemplo. E outras células de defesa que estão passando aqui, células da defesa inata, inclusive, como neutrófilos e monócitos. Então, essas células de defesa, só elas têm
um ligante para essa selectina. Tem uma proteína que consegue se ligar à selectina. Então, quando essa célula estiver passando por aqui, que esses receptores aqui de superfície, aqui, essas proteínas dela, encontrar essa proteína que o tecido só produz se estiver infectado, essas proteínas da superfície dessas células se ligam a essa selectina. Essa selectina é importante porque ela dá uma freada nas células que estão passando aqui em alta velocidade. É como se eu fizesse uma cola aqui no tecido. Na hora que essas células passassem por cima dessa cola, elas fossem grudando na cola. Então, à medida que a célula vai grudando em mais e mais e mais selectinas, ela vai diminuindo sua velocidade. E quando ela consegue diminuir bastante sua velocidade, aí entra em ação a ligação entre outras duas proteínas. Essas citocinas aqui também emitem aqui, fazem com que as células do tecido emitam uma proteína chamada ligante de integrina. Por que é ligante de integrina? Porque a proteína integrina está nas células de defesa. Quando essa proteína integrina ela se liga ao ligante dela na superfície aqui, ó, a célula praticamente para o seu movimento, fica grudada e, ao mesmo tempo, veja que a célula reconheceu que aqui é que está tendo infecção. A quimiocina aqui, ó, ela tem um receptor para quimiocina. Tá? Porque se aqui não tivesse um aviso que está tendo infecção, essa célula também não ia ficar grudada aqui. Na hora que você tem que essa integrina que essa célula gruda no epitélio definitivamente, graças à ligação da integrina e ao reconhecimento da quimiocina, essas ligações, principalmente da integrina aqui e das quimiocinas, promovem um rearranjo no citoesqueleto dessas células. Veja que elas mudaram de forma. E para que elas mudaram de forma? Porque para entrar nos tecidos, elas têm que meio que se acomodar de uma forma diferente para se espreitar entre as células do epitélio do vaso sanguíneo e sair do sangue para o tecido. Então, esse rearranjamento aqui do citoesqueleto permite a célula passar para dentro do tecido. E lá no tecido ela vai encontrar essas quimiocinas produzidas, que são os sinalizadores onde é que está realmente a infecção. Então, dessa forma, as células não só reconhecem os tecidos infectados, mas se ligam a esses tecidos e penetram esse tecido. Esse mecanismo de penetração é o que nós chamamos de diapedese. E a fagocitose, como é que ela acontece aí como mecanismo de defesa inato? A fagocitose é um dos principais mecanismos da defesa inata, né? De macrófagos, neutrófilos, células dendríticas capturam micro-organismos e destroem esses micro-organismos. Então, a primeira etapa é a captura do micro-organismo. Ele pode ser capturado, ele só é capturado a partir do momento que receptores das células fagocitárias reconhecem esse micro-organismo e se ligam a ele. Essa ligação pode ser, por exemplo, um receptor aqui que reconhece resíduos da superfície da bactéria e se liga diretamente a ele, né? Ou resíduos de proteínas específicas, como lectina, aqui está leptina, mas é lectina, tá? Ou pode ser até mesmo através da ligação de receptores da superfície da célula fagocitária com proteínas do sistema complemento C3, tá? C3b no caso, que estiverem ligadas aos micro-organismos. Então, ao invés de ligar direto ao micro-organismo, tem receptores que se ligam a C3. Se C3 está ligado ao micro-organismo, então ativa esse receptor do mesmo jeito. Vai ficar ligado a ele do mesmo jeito. Independente de como foi reconhecido, o micro-organismo fica preso aos receptores. Quando ele se prende aos receptores, a célula então começa a fazer a fagocitose. O que é isso? Ela começa a envolver esses micro-organismos com a membrana celular, tá? Formando o que nós chamamos de fagossomo. Então, faz um vacúolo, uma bolsa aqui envolvendo o micro-organismo com membrana celular, e esse micro-organismo fica preso nessa vesícula aqui que é jogada para dentro da célula. Dentro da célula do fagossomo tem lá os lisossomos cheios de enzimas digestivas.
Numa próxima etapa, esse fagossomo se liga ao lisossomo, se funde a ele, formando o fagolisossomo. As proteínas proteolíticas que estão no lisossomo entram em contato com o micro-organismo e elas podem já diretamente destruir esses micro-organismos. Caso essas proteínas por si só não consigam fazer isso, nós já vimos que essa célula de defesa aqui, o macrófago, ela pode ser ativada para produzir outros antimicrobianos. Ela pode ativar, por exemplo, a produção de radicais óxidos aqui, que são letais para os micro-organismos, convertendo o oxigênio em peróxido ou radicais superóxidos, ou seja, formas reativas do oxigênio que são letais. Você pode ter, por exemplo, a produção e indução de ácido nítrico dentro do fagolisossomo, destruindo os micro-organismos. E veja que isso é tudo restrito ao fagossomo, ou agora ao fagolisossomo. Ou seja, nada disso vai prejudicar a célula porque está contido dentro do fagolisossomo, matando o micro-organismo. E como é que os interferons atuam ajudando a combater as células, a destruir as células infectadas e a combater as infecções microbianas? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, que uma célula foi infectada por vírus. O interferon é uma excelente molécula que ajuda no combate a vírus, né? Interfere na replicação viral, por isso que eles são chamados de interferon. Então, uma célula infectada ou uma célula que capturou um determinado vírus, como uma célula dendrítica, por exemplo, elas podem produzir essa molécula de interferon a partir do momento que ou ela foi infectada ou ela capturou esse micro-organismo. Então, a célula infectada ou a célula que capturou o micro-organismo pode produzir interferon para sinalizar para outras células, tá? Como que elas devem lidar para poder combater a infecção. Então, o interferon, que é produzido por células que já teve contato com o vírus, ele vai sinalizar para células ou que não estejam infectadas ainda, ou mesmo que já estejam infectadas, mostrando para essa célula o que ela pode fazer para destruir esse micro-organismo que infectou ela. Então, os receptores de interferon nas células infectadas ou não, quando recebem interferon, eles vão ativar fatores de transcrição genética que vão ativar genes responsáveis pela produção de determinadas moléculas antivirais. Então, por exemplo, o que a célula pode fazer quando ela recebe o sinal do interferon? Ela pode, por exemplo, produzir moléculas que bloqueiam a síntese de proteína. Sem sintetizar proteína aqui, o vírus não vai replicar dentro da célula. Um outro gene que pode ser ativado é o gene para a produção da proteína RNase, que é degradadora de RNA. Tá? E quando essa proteína é liberada na célula e tem contato com o RNA viral, destrói o RNA viral. Tá? E assim como outras proteínas também podem ser produzidas a partir da indução do interferon, que inibe a expressão do vírus e não consegue deixar com que o vírus monte novas cápsulas, interferindo assim na montagem do vírus. Tá? Então, essa célula que recebeu o sinal do interferon, ela praticamente é blindada e ela é ensinada a se bloquear para evitar a replicação do vírus, ou seja, ela bloqueia a transmissão do vírus, reduzindo então o processo infeccioso. Essa célula não vai mais replicar o vírus e não vai mais promover infecção de novas células através dos vírus que ela produziria. Então, esse é o efeito do interferon no bloqueio da replicação viral. Bom, existem alguns mecanismos promovidos pelos micro-organismos que podem promover o escape ou a evasão, né, a fuga dos mecanismos de defesa que nós temos. Apesar de nós já termos falado que, como a gente tem muitos mecanismos de defesa diferentes, às vezes o micro-organismo foge de um mecanismo, mas é pego em outro local. Ainda bem, né? Aqui é só alguns exemplos de quais mecanismos podem ser utilizados, quem os faz e qual é o mecanismo que é utilizado. Então, por exemplo,
A bactéria Pneumococcus, que pode causar pneumonia, por exemplo, ela é extremamente resistente à fagocitose, porque a cápsula, por isso que microbactérias capsuladas são mais virulentas, porque elas são menos susceptíveis à ação do sistema de defesa, principalmente ao sistema inato de fagocitose. Normalmente, bactérias mesmo que são capazes de fazer cápsula, se elas não tiverem cápsula, elas são eliminadas rapidamente e não são muito letais, mas as capsuladas são muito perigosas por isso, porque a cápsula pode evitar que o micro-organismo seja fagocitado, porque as células fagocitárias teriam dificuldade justamente de fazer esse processo aqui, ó, de captura do micro-organismo, porque a cápsula impediria a ligação dos receptores ao micro-organismo. E, consequentemente, ele não seria fagocitado. Então, por isso que micro-organismos capsulados são perigosíssimos, né? Os estafilococos, eles têm uma característica interessante, né? Porque eles têm uma enzimazinha muito parecida com a nossa, que é a catalase, que é capaz de degradar radicais livres, radicais peróxidos e outros que podem causar prejuízos às células, convertendo normalmente em moléculas inofensivas, como água, por exemplo. Então, mesmo que sejam fagocitados, aqueles radicais, aqueles intermediários reativos do oxigênio, que normalmente é produzido no fagossomo para destruir bactérias, podem não ter efeito sobre Staphylococcus, porque eles produzem essa enzima que neutraliza esse antimicrobiano, né? Streptococcus, Neisseria são bactérias, por exemplo, que são capazes de interferir na ativação do sistema complemento, que é fundamental para a destruição de micro-organismos, e cada um tem os seus mecanismos para intervir nisso daí, tá? Então, por exemplo, a Neisseria impede que que aquela proteína C3 seja quebrada e convertida em outras moléculas, bloqueando a cascata do complemento, tá? Então, ele atua nas enzimas que fazem a quebra dessas duas moléculas importantes para o sistema complemento. Tá? Já os Streptococcus, por exemplo, impedem que a C3 se ligue aos micro-organismos e, consequentemente, sirva para facilitar a fagocitose. As pseudomonas, por exemplo, são resistentes a vários antibióticos, né, e peptídeos antimicrobianos, porque elas modificam, por exemplo, a parede celular, já a camada lipoproteica da parede celular, já que elas são gram-negativas, na camada externa lá, na membrana externa, de forma que os antibióticos que normalmente afetam esse componente em outras bactérias gram-negativas não afetem, por exemplo, a pseudomonas. Bom, e para finalizar aqui, pessoal, nós vamos falar rapidamente aqui de uma questão importante. Por exemplo, não basta ter o micro-organismo para que você ative suas defesas, principalmente as defesas adaptativas, que são responsáveis pela produção de anticorpos e outras coisas. A presença por si só do micro-organismo muitas vezes não é suficiente. Porque muitas vezes você pode confundir, por exemplo, algo que é reconhecido como estranho e muitas vezes não ser estranho, ser próprio do organismo. Para evitar que você ative as defesas adaptativas para combater antígenos próprios, é necessário que as células da defesa adaptativa recebam no mínimo 2 sinais de que está havendo uma infecção. Um deles é o próprio micro-organismo, claro, mas é fundamental que ele receba também sinais da resposta inata. Aqueles sinalizadores produzidos pela resposta inata, que em toda infecção vai ser... A primeira resposta que você tem é inata, então vai ser produzidos aqueles sinalizadores, aquelas citocinas. Então, se o linfócito não reconhecer que é uma célula da resposta adaptativa, se ele não reconhecer essas moléculas, ele não entende que está tendo uma infecção. Como é que vai ter uma infecção sem que haja resposta inata? Como é que vai haver uma infecção sem que haja uma resposta inflamatória? Ora, se não está tendo resposta inflamatória, mas eu estou achando que tem algum antígeno, tem alguma coisa errada. Então, pode ser que esse antígeno aqui não seja estranho, seja meu mesmo.
tanto que não está tendo nenhuma resposta a ele pela resposta inata. Então é preciso que eu tenha outras moléculas sinalizando para que essa resposta adaptativa aconteça, tá? Por que foi colocado isso aqui nesse momento aqui? Mais uma vez, vamos voltar à nossa questão importante da nossa atualidade, da questão da Covid-19. E não necessariamente da Covid-19, mas da questão das vacinas, né? Muita gente acha que principalmente produzir vacinas com um micro-organismo atenuado, morto, ou mesmo partes dele, como partes do ácido nucleico, já é suficiente para você ativar, por exemplo, linfócitos e criar linfócitos de memória, como linfócitos C, B e T, que possam promover uma imunidade duradoura. Só que como nós vimos aqui, ó, os linfócitos não se ativam necessariamente simplesmente pelo contato com micro-organismos. Se ele não tiver também a sinalização da resposta inata, eu não tenho essa ativação. É por isso que as vacinas, além de conter partes do micro-organismo, ou o micro-organismo atenuado ou morto, as vacinas também têm os chamados coadjuvantes. Aliás, não coadjuvantes, né? Adjuvantes, né? Que são substâncias adicionadas à vacina que vão fazer esse papel aqui da coestimulação promovida pela resposta inata. Então é como se eu enganasse os linfócitos, colocando uma moléculazinha aqui dizendo, ó, tá tendo uma inflamação, tá tendo uma resposta inata. Então esse antígeno que você reconheceu realmente é estranho. Então produza uma resposta. Então não é simples você fazer uma vacina e dizer que ela vai ter eficiência porque você está colocando um pedaço do micro-organismo ou o micro-organismo atenuado e morto. Se eu não ativar outras respostas que são necessárias para que eu possa ativar os linfócitos, eu não vou ter uma eficácia importante dessas vacinas. Então é fundamental que você tenha a preocupação de que o sistema de defesa é muito mais complexo do que simplesmente reconhecer um antígeno. Ele se autopreserva e por isso ele tem mecanismos de controle para evitar agredir a si próprio. E mostra mais uma vez a importância da imunidade inata na ativação da imunidade adaptativa. Então é isso aí, pessoal, sobre imunidade inata, que é a imunidade inicial e de certa forma uma das mais importantes, porque é ela que evita que a gente esteja doente o tempo inteiro, na maioria dos casos, evitando, quando você está doente, é sinal de que a sua imunidade inata falhou. Não falhou no sentido de que não funcionou, mas não foi suficiente para poder conter a infecção e evitar a doença. Mas mesmo quando você fica doente, a imunidade inata é importante, porque mesmo quando você fica doente, a imunidade inata também atuou fortemente no controle inicial da infecção. Sem ela, provavelmente a infecção seria muito pior, mesmo quando você fica doente, tá? E na maioria das vezes você nem fica doente porque a imunidade inata resolve o problema e sequer você precisa ativar a sua resposta adaptativa.